Olá pessoal, Paiva Neto, em especial os alunos do segundo ano A e B. Preparei essa videoaula para que vocês possam ocupar o tempo nesse período agora de quarentena. Espero que vocês estejam bem. Esse assunto é para um complemento da primeira unidade, tem uma atividade logo no final, sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Vocês lembram que a gente trabalhou demografia, teorias demográficas, né? E desenvolvimento e subdesenvolvimento seria o próximo assunto para a gente concluir a unidade. Então, vocês podem ver logo de cara essa divisão aqui no mapa muda em duas cores. Azul, considerado o indicativo dos países desenvolvidos, e em cinza, os países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Essa regionalização anterior aqui, ela nunca foi assim, né? Durante a Guerra Fria, essa regionalização ela era dessa forma. Você tinha três mundos. Então, o primeiro mundo, considerado países capitalistas desenvolvidos, liderado pelos Estados Unidos. O segundo mundo, países socialistas comunistas, liderado pela extinta União Soviética. E o terceiro mundo, os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, era dessa forma que o mundo era regionalizado, vamos dizer assim, durante a Guerra Fria. Então, o primeiro mundo, em azul, a ideologia capitalista liderada pelos Estados Unidos. O segundo mundo, país socialista comunista liderado pela extinta União Soviética. Boa parte dos países da Ásia. Aqui na América Latina, o Cuba. Aqui Vietnã. Aqui Coreia do Norte, por exemplo. E o terceiro mundo, os países, a maioria dos países da América Latina, praticamente. África, Ásia, Sul da Ásia, Oriente Médio, Sudeste Asiático, eram considerados países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Bom, aqui nós temos uma divisão, quando a Guerra Fria terminou, né? Ela começou em 1947, pós Segunda Guerra Mundial, e foi até 1991 com a extinção da União Soviética. Aí o mundo ficou dividido dessa forma. Perceba que você tem uma linha imaginária aqui, observe, e essa divisão, ela separa países do norte, países do sul. Do norte, países altamente industrializados, né, aqueles que desenvolveram as primeiras revoluções industriais, primeira, segunda e terceira revolução industrial, e os países de industrialização tardia, aqueles que possuem pouca industrialização, ou que vamos dizer assim, não são tão ricos quanto os países do norte. Então, essa linha imaginária, ela não acompanha a linha imaginária do Equador. É uma linha bem irregular, né? Ela não é retilínea, ela é bem irregular, separando quem é desenvolvido, quem é subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Essa é a configuração atual. Bom, aqui está um conceito de desenvolvimento, que vocês possam ler, estudar com suas características. Não quero me prolongar muito. Subdesenvolvimento, com as características desses países subdesenvolvidos. Os países emergentes ou em desenvolvimento, e suas características. O Brasil, inclusive, está dentro dele, né, que forma um grupo aqui, né, de 5. Esse grupo de 5 aqui, eles formam os BRICS, né, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, S de África do Sul. Então, temos aqui as características deles. Ok? O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele é um índice que ajuda no indicativo, por exemplo, no que seria países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Esse índice ele varia, né, de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Esse índice ele busca dados como, por exemplo, taxa de escolaridade. Quanto mais alta a taxa de escolaridade de uma determinada população do país, melhor. Renda per capita, quanto maior essa renda também, ela melhora muito o IDH. Expectativa de vida, quanto melhor a expectativa de vida de cada país, melhor o IDH.
Os efeitos são contrários quando essas taxas são baixas, né? Por exemplo, a taxa de escolaridade baixa, juntando aí com o analfabetismo, os IDHs caem. Renda per capita também baixa, o IDH cai. Expectativa de vida baixa, também o IDH cai. Assim como, por exemplo, mortalidade infantil, índice de homicídios, né, em todas as faixas etárias, também indica, pode ajudar muito a baixar o IDH. Bom, aqui nós temos um mapa mostrando o que seriam esses níveis, né, de índice de desenvolvimento humano. Então você tem de 0,800 a 1, muito alto, 0,700 a 799 alto, médio, 0,555 a 699 médio, e os baixos, 350 a 554 baixo. Então, percebam que os índices médio e baixo estão concentrados aqui no continente africano, a maior parte. Alguns no Oriente Médio, na Ásia, né, e Oceania. Aqui um pouco mais detalhado, percebam também que a África concentra a maior parte dos índices de DHs baixos, né, um bege, um pouco amarelo, um bege, indo para o laranja, vermelho, vermelho escuro, uma concentração no continente africano. Alguns na Ásia, Oriente Médio, Sul e Sudeste Asiático e Oceania. O Produto Interno Bruto, que é o PIB, ele também ajuda muito, né, na melhoria do IDH de determinado país. Isso não significa que ele indique, né, que seja um país bom para se viver. Tem um país rico economicamente, mas que o IDH não é tão alto, assim como o exemplo da China. Mas também tem países com PIB baixo, mas oferece boas condições de vida para a sua população, que tem o IDH alto, como alguns países da Europa, por exemplo, é um indicativo disso. Mas o PIB não define o que é ser realmente um país rico ou pobre, em termos de IDH. Bom, aqui nós temos um ranking de 1917, o PIB, das maiores economias do mundo. Então, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, seguido da China, Japão, Índia e Brasil. Isso de 2017. Esses dados já devem ter sofrido uma modificação, com certeza. Né? Nós estamos em 2020, mas o último dado é de 2019. Então, desconsiderando a União Europeia, por exemplo, ainda aqui você encontra os dados, dentro dessa coluna aqui, está os dados, por exemplo, do Reino Unido, né? Que saiu da União Europeia. Então, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda faziam parte ainda daqui da União Europeia. Mesmo assim, ela não conseguia superar a economia dos Estados Unidos. A China vem logo atrás, considerando que a União Europeia esteja aqui. Dentre esses países, nós temos os Estados Unidos, considerado país desenvolvido, o Japão, lá no Extremo Oriente, na Ásia, país desenvolvido, e a maioria dos países europeus também considerados desenvolvidos. Entre os países subdesenvolvidos em desenvolvimento, nós temos a China, segunda maior economia do mundo, Índia e Brasil. Esse ranking aqui das 10 maiores economias do mundo, percebeu que a União Europeia está aqui, ela não foi colocada com nenhum ranking. Por quê? Porque dentre esses 10, nós temos aqui, dentro da União Europeia, aqui, por exemplo, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Estaria aqui dentro desses dados. Então, desconsiderando a União Europeia, você tem aqui as 10 maiores economias do mundo. Então, você tem Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, países desenvolvidos. China, Índia e Brasil, países subdesenvolvidos em desenvolvimento. Bom, nessa divisão Norte-Sul, alguns grupos foram formados. Dentre esses grupos, temos o G20, que é formado apenas por países ricos, os mais ricos, e os países desenvolvidos e em desenvolvimento. No caso, os ricos, desenvolvidos, e os em desenvolvimento. Os desenvolvidos, nós temos os próprios Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Japão, por exemplo, Austrália, um exemplo disso, Canadá. Os em desenvolvimento, subdesenvolvidos em desenvolvimento, aí nós temos Brasil, China, Coreia do Sul, Rússia, Turquia, Indonésia, Índia, alguns exemplos, México,
O G8 é um grupo formado apenas por países ricos e influentes, né? Esse grupo já foi chamado de G7. Com a entrada da Rússia, se transformou em G8. Por que a entrada da Rússia? Porque a Rússia, além de possuir grandes reservas de petróleo, gás, ele também é um país que influencia bastante nas questões políticas e militares na região da Ásia. Então, algum desses motivos fez com que a Rússia fosse incluída no G8. Tem bastante influência ali na região, principalmente na Ásia, né? Linha da pobreza. A linha da pobreza também ela é um indicativo simples para indicar que seria um país extremamente pobre, né? Fazendo uma conta simples, o Banco Mundial ele atribui, né? Ele diz que nos países desenvolvidos o valor de referência mínimo necessário para a sobrevivência do indivíduo é de 14,4 dólares. Então, fazendo uma conta simples de 14,4 dólares, arredondando o dólar para R$5, isso dá R$ 72 por dia. Multiplicando isso por 30, dá R$ 2.160 por mês. Isso é um nível para país desenvolvido. Se você pegar esse dado aqui do Banco Mundial e dizer e fazer uma conta simples, né, que diz assim, o Banco Mundial atribui o valor de 1,25 dólar por dia para que uma pessoa seja considerada extremamente pobre. O que é 1 dólar e 25? 1 dólar e 25, arredondando o dólar para R$5, dá R$ 6,25 por dia. Vezes 30, você dá R$ 187,50. Não dá nem R$200 por mês. Então, imagino que é sobreviver com quase 200, não dá nem R$190 por mês. Sobreviver com esse valor. Então, vê o que seria isso aí na vida de uma pessoa. Bom, aqui nós temos uma atividade que vocês vão desenvolver. Vocês vão preencher, né, 3 tabelas dos BRICS, do G8 e países subdesenvolvidos. Esses dados deverão ser referentes às últimas atualizações. As tabelas estão aqui, BRICS, G8 e países subdesenvolvidos. Nos BRICS, nós trabalhamos na primeira unidade, que é os conceitos de população absoluta, relativa, né? Vocês sabem disso. Vocês vão colocar aqui os dados atualizados, vocês vão colocar valores que alguns países divulgam como estimativa. É esse valor que você vai colocar. Estimativa da população em 2019. Brasil, 212 milhões, sei lá, um exemplo que eu estou dando. Aí você vai colocar aqui, população absoluta, Brasil e os demais. O IDH, o ranking atual, a renda per capita em dólar, aqui, o PIB em dólar, vocês vão encontrar 2 tipos de PIB, vocês vão colocar o PIB nominal, aqui, e o ranking da economia desses países. Um exemplo, a China é a segunda maior economia do mundo. Você vai colocar aqui, segundo, número 2, né, como segunda maior economia do mundo. Um exemplo que eu estou dando. Os demais países podem oscilar, né? O Brasil pode ser o 9º, pode ser o 8º, em 2019, não sei. Vocês vão buscar isso e vão colocar aqui no ranking. Certo? Do G8 da mesma forma. Um exemplo. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, então está em primeiro lugar, do ranking, primeiro. Então, enquanto você vai ter aqui os Estados Unidos em primeiro, você vai ter a China aqui no BRICS em segundo. Vai colocar aqui. Ok? E assim por diante. Quando vocês chegarem aqui nos países subdesenvolvidos, aí aqui vocês percebem que não tem nada nenhum. Vocês vão escolher, né, conforme a orientação que eu tenho aqui, ó, na atividade, ó, na tabela dos países subdesenvolvidos, você deverá escolher os piores. Onde é que estão os piores? Você pode seguir aqui, ó, olhar nesse mapa anterior. Por exemplo, você tem aqui esse mapa, onde você tem uma divisão política dos países no mundo. Então você pode fazer uma comparação, por exemplo, certo? Desse mapa, que tem um indicativo de vários países, com o IDH. Eu venho aqui no IDH, percebam que aqui na África você tem os piores índices de IDH. Na Ásia,
Oriente Médio, aqui Sul e Sudeste Asiático, Oceania. Você vai escolher esses piores comparando esse mapa de IDH com esse aqui. Ou então você pode buscar na internet de forma mais precisa. Olha o nome do país e escolhe, né, um desses que estão nessa região central da África, ou alguns outros aqui da Ásia, ok? Aí você pode ter problemas de países, por exemplo, que não vai ter dados. Ah, professor, pode ser que não tenha dados. Esses países não oferecem nenhum dado de IDH. Realmente. Por exemplo, aqui na África tem um aqui, ó. Se não falha a memória, é a Mauritânia. Você tem a Somália, aqui ó, próximo. Você tem a Coreia do Norte, é logo aqui acima. Então, são casos de países, por exemplo, que impedem desses dados serem coletados, como, por exemplo, governos autoritários. Isso pode acontecer. Ok? Então, essa tabela dos países subdesenvolvidos, você escolhe, fica a seu critério escolher os 5 piores. Coloca aqui. O 2, ok. O 3, qual país está presente no grupo dos BRICS e G8? Faça um comentário sobre a presença desse país nesses 2 grupos. Você vai fazer um comentário por escrito sobre a presença desse país nos BRICS e no G8 ao mesmo tempo. Por escrito. A questão 4, você vai escolher um país de cada tabela. Então, um país da tabela dos BRICS, um país da tabela do G8 e um país da tabela dos países subdesenvolvidos. Você vai escolher apenas um. Vai pesquisar e reproduzir a pirâmide etária desse país. Em seguida, você vai relacionar a qual estágio de evolução esse país se encontra. 1, 2, 3 ou 4. Eu mandei para o grupo das 2 salas, segundo A e segundo B, todo mundo recebeu, pelo menos foi o que me disseram, antes do primeiro simulado, né, para que vocês reforçassem o estudo. E está lá, né, só verificar lá no slide que eu mandei, esses 4 estágios. Então você busca primeiro essa pirâmide etária desses países que vocês escolheram e relaciona com os 4 estágios. Está lá. Ok? Muito obrigado, espero que vocês estejam bem, com saúde, né, obedecendo aí as autoridades sanitárias e que a gente volte em breve com muita empolgação. Um abraço a todos.